1 Samuel capítulo 3. Glórias a Jesus. Eu vou ser breve para nós finalizarmos também mais cedo. Mas enquanto você está debaixo desse telhado, também esteja debaixo da graça de Deus, crendo, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 diz assim: Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E por 3 vezes ele disse, quando ouviu Samuel, Samuel, por fim ele disse, fala que o teu servo ouve. Glórias a Deus, até aqui. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para falar a respeito de Samuel, porque era uma necessidade que havia já em Israel. Israel estava com fragilidade, precisava de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. Mas Deus tinha cargo só para uma pessoa, não para 3. E ele precisando, porque havia uma fragilidade dentro da casa do sacerdote Eli. O lugar da adoração ficava em Siló. E esse tinha 2 filhos. E o Espírito Santo colocou na minha mente de alguns irmãos que deveriam estar no cumprimento do ofício sacerdotal e se corromperam, profanaram a casa, o altar de Deus e tudo que era sagrado. Nós começamos desde Nadab e Abiú, passando por Ofni e Finéias, depois por Uzai e Aió, Joel e Abias. Todos irmãos dentro de casas sacerdotais, inclusive os filhos de Samuel mais tarde, Joel e Abias também vão se corromper. E como Deus tinha uma necessidade, ele precisava iniciar o propósito em alguém. E o texto vai dizer no capítulo 1 que um homem das montanhas de Ramá, chamado Eucana, ele é casado e tem 2 mulheres. Uma chama-se Ana, porque é a primeira esposa, e a outra é Penina. Essa passagem é demais pregada e você já leu, mas preste atenção, é bem poucos pontos aqui, e o Senhor está falando já conosco. E o texto vai dizer que, no verso 3, que esse homem subia da sua cidade, lá de Ramá, para adorar e sacrificar o Senhor em Siló. E ele fazia isso, estando esses 2 filhos do sacerdote Eli, no cumprimento, no ofício levítico, dentro da casa de Deus. O texto vai dizer que Eucana subia para adorar a Deus. Todas as vezes que eu vou falar de mulheres, e esse texto fala de Ana, e Ana tem uma situação. O texto vai dizer assim, que o Senhor a tornou estéril. O Senhor cerrou a madre de Ana. Ana não nasceu com esterilidade, Ana não nasceu, evangelista Uziel, com problema de saúde. Foi Deus que fez isso. E é difícil compreender que Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, situações adversas, dificuldades, problemas de saúde, muitas coisas que nos levam a pensar que Deus é esse. Tem até louvores, irmão Renê, que diz isso, mas que Deus que é esse aí, que permite todas essas coisas. Deuteronômio 8 diz assim que na condução do Egito, pastor Jorge, para chegar na terra prometida, ele deixou ter fome, ter sede, padecer necessidade, mas ao mesmo tempo ele socorreu, tirou água da rocha, desceu maná do céu, que ele guardou dioturnamente. De dia a mão dele era uma nuvem, de noite a presença era fogo, expelindo animais, protegendo. E Israel não percebia, porque quando fazemos um pedido para Deus, queremos ver aos nossos olhos. Mas Deus não é garçom, irmão, Ele é Senhor, nós somos servos. Ele criador e nós criaturas. Nunca vamos entender o trabalhar de Deus. Mas Deus está agindo, fazendo, cuidando, respaldando, livrando, concedendo. E a maior prova disso é você sentado aqui nessa noite. Nós sempre estamos em busca de mais e muitas das vezes cometemos o pecado, irmão Alexandre, de não refletirmos e
parar e olhar no que Deus já fez, pastor Jonatas, para as nossas vidas. Olha da onde Deus nos tirou. O que muito era perspectiva para você alguns anos atrás, hoje é realidade, você está vivendo. Era sonho, irmão, e hoje você já está administrando. Não está exatamente como você quer, do jeito que quer, da cor que quer, do tamanho no bairro, mas você já está vivendo milagres e milagres de Deus. Tem pessoas hoje, por exemplo, que estão passando dificuldades com filhos ou netos, mas você esqueceu que anos atrás você achava que nem família ia ter, e Deus está aqui cuidando, zelando, protegendo e provendo e fazendo. Então esse texto vai relatar algumas coisas. Salmo 46 diz assim, irmão, olha: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegra na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a tua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e que desolações Ele tem feito no meio da terra, pois Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, será exaltado entre as nações e sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Muito bonito. Só que o Salmo começa dizendo assim, irmão, ó: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da... Vire para uma pessoa, duas no máximo, e diga assim: Deus vai aparecer para você, vai socorrer você, vai ajudar você, vai prover para você, vai trazer a existência lá na tua casa. Só que tem um detalhe, irmão, avisa ele, tem que passar uma angústia. Irmão, Deus não é o Harry Potter da igreja, que pega e faz um milagre assim instantâneo, usa uma varinha, você vem para o culto e volta para casa, está tudo embrulhado para presente. Não, mas Ele nos fortalece, dá palavra, capacita, dá ferramentas para trabalhar, armas para lutar, para entendermos a situação e guerrearmos lá, e vencer para a glória do nome dEle. Não que seja impossível, eu já voltei para casa e vi milagre feito e ocorrido. Mas geralmente nós temos que passar por situações, como Israel passou. E tem uma coisa, irmãos, o maior megafone de Deus para 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que perderam a identidade porque ficaram 430 anos no Egito. O maior megafone de Deus para eles entender chama-se sofrimento, aflição. Chama-se necessidade, pastor Maurício, porque não tem nada que leve mais um crente a orar a Jeová, buscar, consagrar, do que precisar de algo que ele não pode fazer. Quando você não pode, Deus age por mim, por você, e Ele está dizendo: eu vou te socorrer, mas é na hora da aflição. Até porque, irmão, quando eu e você, não só você, eu também, quando nós estamos no shopping, na inauguração, na aquisição, quando nós estamos comprando, quando nós estamos estreando, quando está soltando-se fogos, vezes nós esquecemos de Deus. Mas quando tudo é impossível, Ele vai estar por lá, para poder prover, criar o caminho, tocar no coração de pessoas, trazer a existência. Havia essa necessidade para Israel, e Deus queria suprir, mas Ele precisava trazer a existência. A necessidade agora, pastor, é lá em casa, eu estou precisando. Sim, mas Deus não usa nem meu relógio, nem o teu, nem o nosso calendário. Para alguém já é 6:07, para Deus não é nada, é um instante assim na eternidade. Se Ele quiser, Ele age agora, faz ponto e pronto, e você leva, glorifica, testemunha e acabou. Mas se não, nós vamos estar atrelados ao crivo desse tempo que nós vivemos, e que nos aflige, gera preocupação, que
vezes nos faz perder o sono, tenta levar a nossa paz. Irmão Felipe e Eliana, acontece isso, somos frágeis. Até porque se nós acreditássemos um pouco mais em Deus, Renê, está tudo aqui, a resposta, o socorro, está tudo aqui, o ouro, a prata, está aqui a saúde, a cura, o milagre, o impossível, o casamento, o noivado, a aquisição, a casa, a compra, a empresa, está tudo aqui. Mas nós pegamos, irmãos, como um restaurante de menu gourmet, a gente pega pequenas porções, só que nos interessa. Porque se nós fizéssemos uso realmente, eu pelo menos estaria bem melhor do que eu estou agora. E Deus querendo suprir isso, Ele vai fazer uma coisa, Ele vai plantar dentro de uma casa que não pode. E Deus é o Deus do impossível por isso. Sabe por que Ele vai fazer com você, para você, dentro da tua casa, com os seus filhos? Talvez há um pai ou uma mãe assim que olha e fique prestando atenção quanto é a mensalidade da universidade. E o pior é que tem 2 filhos ou 3, irmão de Ernest, pastor. Aí ele diz assim, como é que eu pago isso? Eu queria te avisar que o nosso Deus é dono de todas as universidades. Alguém fica fazendo conta de quanto ganha, quanto sobra para poder comprar um veículo. E todas as montadoras é do nosso Deus. Ah, irmão, você não pegou não, senão você dava um glória. Isso que lhe aflige, lhe preocupa, para o nosso Deus não é nada. Ele é o Senhor dos impossíveis. Crendo, adorando, glorificando, buscando, descendo, se humilhando, é que move a mão de Deus, inclina os ouvidos dele, é que ele faz brecar o sol, parar a lua, ele faz o globo retroceder, mas ele age em favor daquele que nele espera e nele confia. Das 7 famílias mais importantes do mundo bíblico antigo, do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. Deus quer fazer um milagre nessas 3 casas. O detalhe é que tanto Sara, Rebeca e Raquel é estéril, não pode ter filho. Como é que Deus promete uma nação para essa família, sendo que os ventres ali são estéreis? Mas é dessa maneira que Deus quer fazer com você. É para confundir quem acha que pode olhar da onde você veio, do bairro que mora, sem condição nenhuma, e você estrear, aleluia, no propósito de Deus, e alguém dizer como é que chegou, como é que adquiriu, como que comprou, como que fez, e você dizer, o meu Deus, o Deus dos impossíveis, Ele tornou isso capaz na minha vida. Se crê, levanta a mão, abre a boca e dê glória a Deus. Glórias a Jesus. Sempre que a gente fala de Ana, vai dizer de Penina, e que Penina irritava, e que Penina ficava tripudiando, e que Penina é terrível. Em nome de Jesus, a Penina some. Irmão, nós não estamos preparados para lidar com situações que nos fogem do controle. Se desse tudo certo, tudo bem, você estava sorrindo. Aliás, vou dizer, se não tivesse nenhum problema, se tivesse com 1 milhão na conta, eu garanto que, acho que nem eu estava aqui, viu, irmãos? Você nem glória deu, né? Fala então para quem está do lado e está mais perto, é anjo de Deus para você. Diga para uma pessoa aí, diga assim, ó, se você não tivesse nenhuma situação para Deus resolver, é bem provável que a gente não estaria aqui em Washington. O sofá de casa é melhor, a internet pega melhor, a Netflix está em alta, tem filme bom, é inverno, tem caldinho para tomar. Nós não estávamos aqui, mas sabe o que nos trouxe? A necessidade, a fragilidade, a preocupação, como louvou Tiago, a falta de controle, irmãos. Glórias a Jesus. O texto diz assim que Eucana subia para adorar o Senhor. Mas no verso 3 não diz que Ana subia. Diz que ele dava porção para ela, mas ela não subia. Ela só vai passar a subir no verso 6. Só que no 5 Penina provoca ela. E dá a entender, o texto traz alusão de que é o seguinte, irmão. Nós só somos movidos a fazer algo para Deus, para melhorar, quando nós somos confrontados.
Aí é que você vai buscar ter ênfase. Olha, uma preocupação, um exame, um resultado negativo te faz voltar para casa clamando pelo Senhor. Você lembra de um salmo inteiro, você canta louvores da harpa, você chora na beira da tua cama. Já fazia 6 ou 8 meses que não derramava uma lágrima. É só o médico dizer assim: olha, eu vou te encaminhar para um especialista. Na hora o nosso joelho se converte ao chão e nós dizemos: Senhor, tem misericórdia, age nessa causa, trabalhe em meu favor. Meu filho João me fez uma pergunta outro dia a respeito de Jonatas, amigo do rei, que vai se tornar rei Davi, e porque é que Jonatas ajudava a Davi, sendo que ele era filho de Saul, era sucessor direto ao trono. E por que aconteceu isso? Ele disse porque era inteligente. Ele viu que o que habitou no pai dele há muito tempo atrás, fez o pai ter êxito, fez o pai levantar a nação, colocar temor entre os povos e os exércitos vizinhos, agora saiu. E essa palavra é uma revelação, porque o Espírito Santo, quando entra, faz muito barulho. Há pessoas aqui que foram batizadas com o Espírito Santo, algumas no dia do batismo, como vai ser domingo, é a coisa mais linda que existe. Outras aqui estavam num culto, de repente começou a chorar, a clamar, a boca ficou amortizada como num choque, e você teve que ir para casa carregado. Isso é o Espírito Santo quando entra. Há pessoas aqui, como minha esposa, quando foi batizada, eu fiquei uma semana sem dormir, porque ela falava em mistério de dia, de noite, dormindo, acordado, e era poder de Deus sobre a vida dela. Diga para o vizinho aí: o Espírito Santo quando entra, faz muito barulho, faz alarde, ele dá potência, dá poder, ele ilumina, ele faz tudo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando ele sai em silêncio. E saiu de Saul, mas Saul teve que reconhecer que o Espírito do Senhor repousou e desceu sobre Davi. E Davi tem ousadia, ele não está com arma ainda, ele não está enfrentando Golias, mas quando ele dedilha aquela harpa, o céu desce na sala de Saul. Ele sente a presença, sente paz. Por um tempo a preocupação foge, o dinheiro já não preocupa mais, porque ele serve ao Senhor dos senhores, ao Deus dono de todas as coisas. E Jonatas percebeu isso e disse: eu não vou guerrear por algo que Deus não deu para mim. Virou amigo dele. Glórias a Jesus. Só que Davi vai ser Davi, nós ouvimos isso muitas vezes em cima desse altar, porque ele tem um Saul, não é nem um Golias, ele tem um Saul na bota dele, irmãos. E incansavelmente, com inveja, com perseguição, de dia, de noite, com emboscada, com armadilha, com ameaça de morte, com um exército atrás de Davi, vai fazer Davi descer, buscar, humilhar, dizer: Deus me guarda, me protege, me livra, eu preciso viver para ainda colocar os olhos na tua promessa. Só que nós não gostamos disso, queremos fugir disso. Na primeira aflição, Paulo Jeová, nós começamos a pedir misericórdia de Deus. Há poucos dias, também conversando com ele, com o João, a gente faz muito isso. Falou a respeito de Judas, quando Jesus disse que um ia trair na mesa, e aí João, que é criança, pergunta assim: olha, quem é que é amante de Pedro? E fica um questionamento, uma interrogação naquela mesa. O próprio Judas vai se entregar, porque diz assim: aquele que colocar a mão no prato antecipadamente é esse, e ele faz, e depois que faz é que percebe, e quando percebe sai rápido para fazer o acordo que tinha feito, ou receber do acordo. Aí eu digo para você, irmão, hoje nós temos a figura de Judas terrível, nós não queremos, achamos áspero, asqueroso isso, e quando alguém tem esse comportamento, esse atributo, nós não queremos perto de nós. A igreja não quer isso. Se tiver alguém, nós expelimos, colocamos para fora. A igreja quer colocar para fora. Você sentaria do lado de Judas agora aí, sabendo que é ele que pode te vender, vai te negociar e vender barato ainda. Judas teve a gafe de vender o dono de toda a prata, de todo o ouro, só por 30 moedas e ainda de prata. Deveria ter pedido mais, mas valia pouco para ele. Eu sei que para você, para mim, é incalculável o valor de Jesus.
Mas ele fez isso. Você cultuaria agora, pegaria na mão de Judas aí, vamos orar junto, coloca a mão no ombro aí dele, aí o Judas põe a mão em você e diz assim: Deus te abençoe. Você olha, vê que é ele. Nós queremos que ele saia, coloca fora, mesa fora, porta fora. Jesus não colocou ele, por quê? Porque ele é necessário. E esse texto vai dizer que Eucana subia para adorar, Ana não. Ela vai no verso 6, mas no 5, Penina, a madre dela tinha sido cerrada e Penina incessantemente a irritava. Uma necessidade aliada a um confrontamento vai fazer ela no verso 6 pegar a porção dobrada e subir para o templo para adorar o Senhor. E é no templo, com essa aflição, com essa ameaça, com essa humilhação, com esse apontamento: eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Estreia, mostra, posta nas redes sociais, e ela se sentindo abatida, acuada, humilhada, indo para a igreja, mas agora vai fazer ela entrar não no prédio, mas na presença de Deus, e com amargura de alma dizer: Senhor, eu já vim aqui algumas vezes, mas hoje eu quero entrar na tua presença, a minha necessidade está diante do Senhor, e eu preciso. Se não fosse a Penina, irmão, não tinha motivado Ana a fazer isso. Deus tinha algo maravilhoso na vida de Ana dentro desse casamento. Mas a frieza, eu estou dizendo de mim, o afastamento dela fez Deus gerar uma situação adversa para que ela se ela sentisse-se acuada, preocupada, sendo rivalizada, dizendo assim: eu preciso me mexer, eu preciso me mover. Aí você vem para terça-feira na igreja, calha que o pastor presidente não está, mas o Espírito Santo sim, através da palavra. E você talvez no trabalho perseguido, e Deus lhe fez uma promessa que é nesse ano ainda, que Ele vai te tirar da cauda e levar para a cabeça. Mas tem alguém que te persegue no ônibus, no almoxerifado, no refeitório, faz de tudo para te ferir, para te humilhar, e você não está entendendo. Você está orando, pedindo para Deus tirar a pessoa da empresa, você está pedindo para Deus agir naquele lugar, e o Senhor só permitiu isso, porque isso vai nos converger ao centro da vontade dEle, vai nos trazer mais para a oração, vai nos trazer mais perto do altar de Deus. Pastor, mas precisa ser assim? Não sei, irmão, pergunta para o fabricante. Nós somos fabricados por Ele, criaturas dEle. Ele permitiu isso em Ana, e você acha que vai economizar para mim e para você? Eu passo por algumas situações, irmãos, que eu fico dizendo: Deus, por quê? Por quê? Israel, por que o Senhor permite essas coisas? Deve que muitas pessoas aqui se perguntam, irmão Dimas, assim, ó: parece que é só comigo. Para fulano é tão fácil, é tão rápido. Olha, para isso, para aquilo acontece assim, tão, né? Meu Deus, é facinho. Tem pessoas que estão desempregadas, diz assim: você leva o currículo para mim, de tarde já toca o telefone, diz, pode vir amanhã, já faz o teste, está empregado, já está uniforme, e você já está 2, 3 meses, 6, quase um ano, desesperado. Só que você não percebeu, Deus está cuidando. Você não ficou um dia sem fazer 2, 3 refeições, você não ficou descalço, você não precisou ir a pé para Jacareí. Deus está cuidando de você no sofrimento, que é um tratamento. Deus se revela em glória quando nós estamos frustrados, irmã Clara, e confrontados. Aí é que Deus se revela. Quando está tudo bem, não precisa, irmão. Você está sorrindo, entra flutuando. Você chega na igreja, não sabe nem como. É sorriso puro. O irmão pergunta para você: você está bem? Você diz assim: se melhorar, virá festa. Não é nessa hora. É na hora da dificuldade, da adversidade, da aflição, da frustração, é que Deus provê. Ele está bem presente na hora da angústia. E o texto está dizendo assim que Ana está amargurada, amarga da alma. Imagina como é que estava o semblante, o rosto. Na tristeza, na angústia. Irmão, sem aflição nós não vamos conhecer a Deus de verdade. Jó diz assim, ó, começo do texto, né? Ele vai falar dele mesmo. Havia um homem na terra de Urs, cujo nome era Jó, e esse era homem reto, sincero, temente a Deus, e desviava-se do mal.
5 atributos muito importantes. Só que no 3 é Deus mesmo falando para o adversário assim: observaste tu, meu servo Jó, e as mesmas atribuições. É que Jó naquele momento estava tão com o ego elevado que ele estava dando notícia dele mesmo, fazendo propaganda. Mas ele vai passar por uma situação tão terrível, mas vai se manter com caráter, integridade, impecável. Aí Deus vai dizer assim: o comercial dele era verdadeiro, não era fake, é de verdade. E vai piorando. Capítulo 19 vai dizer assim que a situação ficou tão terrível que na praça onde ele passava, e ele gerava dignidade entre os meninos, que dizia: quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. Agora os meninos correm, e ele vai dizer assim: ficou feio porque o hálito dele ficou estranho para a esposa. Quem já namorou aqui, se faz tempo, vai lembrar. Aí ia beijar a namorada dizia assim: mas eu nem escovei os dentes. Aí o namorado dizia: não tem problema, né? Ué, irmão, está gostando, está amando. Jó falou assim: minha situação ficou tão terrível que a minha esposa começou a reclamar do meu hálito. Aí o texto vai se mover, porque lá no 42 ele vai orar por quem mais afligia. Ele achava que era amigo, mas essas pessoas apontaram, tripudiaram, questionaram, duvidaram, colocaram em xeque, e no momento ele extrapola, coloca para fora aquilo que está lhe fazendo mal, e ele vai orar depois por essas pessoas. E foi quando ele começou a orar por quem estava ali importunando, incomodando. Aí Deus disse assim: agora se prepara, porque eu vou dar uma virada na tua vida. Vai vir uma guinada, um tempo novo, um tempo de aquisição, quando você orar por quem lhe incomoda. Jesus disse assim: se você amar só quem te ama, no que o reino se apresenta? Não, mas é o inimigo que nós devemos amar, socorrer aquele que nos importuna. É isso que tem que fazer. E aí Jó pega, quando ele vai orar, Deus vai restituir a ele todas as coisas. O topo de tudo Deus dá para Jó, mas ele teve que passar por uma aflição, a ponto de ele dizer assim: antes com o meu ouvido eu ouvia, mas a aflição fez eu conhecer Deus de verdade. Hoje te veem os meus olhos, Senhor. A palavra diz que nenhum ser humano nesse corpo viu. Em Coríntios diz assim: olha, aquele que tem a honra, a glória e o poder sempre eterno, nenhum dos homens nesse corpo viu e pôde ficar vivo. Mas Jó diz assim: olha, eu vi verdadeiramente Deus agindo em meu favor. O que eu não podia, o dinheiro não comprava, o grau de parentesco não gerava, a influência não trazia, Deus fez por mim. Mas teve que doer lá dentro. Eu acabei de mencionar o Salmo 46 aqui, não é para se aparecer, para a glória de Deus, já falei isso algumas vezes. Eu sou capaz de dizer os pontos e vírgulas que há nesse salmo. E no louvor 84 da harpa. Mas eu tive que receber uma notícia do médico. Ficar 3 meses na cama, um quarto, tentando se recuperar. Com a minha esposa e a Stephanie, que tem 25 anos hoje, tinha 5, 6, me dando banho de lenço em cima da cama, porque nem ao banheiro podia ir. E eu tinha data para perder as 2 pernas, e a minha casa não tem escada, tem rampa para entrar e sair, porque seria mais fácil de se locomover. Foi construído antes de eu tirar as pernas, para entrar com cadeira de roda. Aí meu telefone toca e disse assim: olha, Deus está te dando 2 coisas. Eu falei: é um milagre e uma bênção. Disse: não, é um salmo e um hino da harpa. Salmo 46 e o hino 84. Irmão, eu nunca li tanto a Bíblia, eu nunca chorei tanto, eu nunca conversei tanto com o Senhor Espírito Santo, eu nunca passei uma comunhão tão tremenda com Deus, igual passei naquela situação. Mas Deus se revelou tremendamente. Quanto maior é a sua necessidade, maior vai ser a revelação de Deus em seu favor. Vou dizer de novo para você dar glória, talvez o problema seja tão grande. Quanto maior a tua aflição, teu problema, o apontamento, maior vai ser a mão de Deus, a ação dEle e a revelação dEle sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Necessidade faz isso com a gente. Israel, quando estava saindo do Egito lá, e numa preocupação, para onde é que a gente vai, uma notícia boa, levar a gente para tanto lugar, 430 anos esperando isso acontecer e não acontecia,
E a refeição que eles faziam era pepino, cebola, alho, qualquer coisa que saísse da terra, trigo, cevada, grão, cereal, sei lá, sempre de baixo. Aí Deus disse assim: Moisés, tira hoje, porque as 10 pragas para os egípcios e para quem não temia a Deus, fique tranquilo se o seu coração está no Senhor. Para os egípcios foram 10 pragas, mas para os hebreus foi 10 livramentos. Feriu eles, mas não feriu o servo de Deus. Quem não teme vai ser afligido, mas quem está perseverando, buscando, quem está na presença, fazendo por onde, quebrantado, o Senhor está dizendo: para você é livramento. Está doendo em alguém, mas para você é provisão. Está faltando para alguém, mas eu estou entregando hoje ainda na tua casa. Essa semana é terrível para alguém, mas você fecha a cota, você paga a conta, você quita essa dívida e o meu nome é glorificado. Comia tudo isso aí lá e saiu de lá. E a terra de Gósen poderia produzir isso lá. Mas quando cai no deserto, mesmo só areia escaldante, escassez, sem água e animais e perigos de morte, aí não tem como. Aí Deus aparece para Moisés e fala assim: diga para o meu povo consagrar, buscar o louvor do Tiago. Busca hoje, que eu vou se revelar amanhã para vocês. Está doendo hoje, irmão. Você veio para o culto atrás de uma palavra extraordinária. E Deus está entregando. É nessa aflição, é nesse problema, é nessa preocupação que eu vou me revelar para você. E as pessoas vão testemunhar que eu sou o Senhor da tua vida. Quando cai no deserto, irmão, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Senhor, está faltando. Lá até sobrava. Lá a gente tinha as panelas só para lavar, irmão, porque para comer está longe disso. E a gente começa a falar até de coisas que não tinha, murmurando, questionando. Aí o Senhor: fica tranquilo, ora hoje, porque amanhã eu vou inaugurar uma padaria nesse deserto, e o padeiro é do céu, do alto trono da glória, vai te alimentar, vai te saciar. Você vai ter que ir todo dia atrás, mas todo dia você vai encontrar, eu vou prover na sua vida. Para terminar, o texto vai dizer assim que Deus tinha cerrado a sua madre, verso 6, sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. O Senhor tinha cerrado a sua madre. Irmão, tem situação que não adianta você atribuir ao adversário, não adianta reclamar porque alguém lá do trabalho que disse que foi você que fez aquilo. É Deus agindo. Mas se você crê mesmo em Deus e busca Ele, não só pelo que Ele tem nas mãos, porque quando a gente busca, Deus tem tudo nas mãos dEle, Ele é dono e Senhor de todas as coisas. Mas quando nós viemos para adorar os pés do Senhor, isso se compadece o coração dEle em meu e em seu favor. E quando Ele vê quebrantamento, também há na mão dEle generosidade. Ele dá muito mais do que eu e você está pedindo, pensando ou precisando. Fique de pé, por gentileza. Você pode profetizar para esse irmão, ele precisa ouvir isso, ó. Tranquiliza seu coração, acalma sua alma. Deus está agindo em seu favor nessa situação. Tem irmão e irmã aqui que é tão sábio, que ele entra no culto sorrindo, ele não dá espaço para o adversário, ele não deixa o semblante transparecer o que ele está precisando, o que ele está sofrendo. Ele está sorrindo por fora, mas está doendo por dentro. Mas a ousadia de vir para esse culto, de acreditar no poder da palavra, o céu está se movendo em teu favor nessa noite, em nome de Jesus. Creia nisso. Mal interpretada, glórias a Deus, mas Eucana subia sozinho. Eu não sei se a benção para os casais, algumas pessoas aqui que estão do lado da esposa, mas se não tiver, pegue essa palavra, ande com seu esposo, ande com a sua esposa, ande em família. Essa igreja, esse altar, o nosso pastor preza pela família. O nosso maior patrimônio não paga nem PVA e nem IPTU. Irmãos, não coloca alarme nem rastreador. O maior patrimônio que nós possuímos é as pessoas que nós deitamos, dormimos e acordamos do lado delas. E o Senhor tem nos dado por companhia. Ela não ia com ele, mas quando Penina começou a tripudiar em cima dela, a situação apertou, a humilhação veio. Isso foi permissão de Deus. A madre ser cerrada, tentar várias vezes.
O Senhor colocou no meu coração, eu vi o Arlon aqui, e ele postou algo essa semana, deve ser da esposa dele, um testezinho, é isso? Eu sei que o sonho dele era ter um menino homem, mas Deus o presenteou com algumas meninas, mais do que uma, e eles tentaram várias vezes, 3 vezes. E ele postou algo desse jeito assim, ó: nem a laqueadura impede a mão de Deus agir. Eu preciso dizer isso porque alguém está precisando ouvir nessa noite. Deus colocou no meu coração. Eu tenho uma tia, ela mora em Jacareí, e ela teve um problema de saúde. Quando ela era jovem, adolescente ainda, o sonho dela era ser mãe de uma menina. E toda a vida com criança, deve que é de toda mulher, mas ela pegava uma boneca e já sonhava em ser mãe de uma menina. E ela namorou, noivou, casou, teve o primeiro filho, comprou um enxoval todo rosa. Teve algum problema que não dava para ver o bebê, mas ela tinha certeza que era uma menina, porque Deus disse assim: você vai segurar no seu colo uma menina. E aí quando nasceu era um menino. Foi uma frustração. Meu tio ficou alegre, contente, feliz, já passou em algum lugar, comprou uma bola, uma botina, mas ela ficou com o semblante caído, doou todas as roupas, e ela não teve nem ânimo de comprar roupa de menino. As irmãs da igreja doaram enxoval, compraram coisinhas azuis e tal, aquela coisa toda, Irineu. Mas era um menino, ficou frustrada, não contou para ninguém. Engravidou a segunda vez com dificuldade, e o médico disse assim: olha, você não vai poder mais ser mãe. Então, essa aqui é a última vez. E ela disse assim: agora é a menina que Deus prometeu. E quando nasceu menino. E o médico disse assim: você não deve mais engravidar e não vai poder mais ser mãe. E ela guardou aquilo na alma, irmão, e doeu. Ela disse assim: eu acho que quando Deus me prometeu que ia dar uma menina, na verdade eu entendi que era uma menina, mas era um bebê, e para quem não tinha nada, eu já tenho 2. Mas lá dentro dela, ela desejava ter uma filha. E por coisas de saúde, ela removeu o útero. Presta atenção, irmão. Não mexeu nas trompas, removeu o útero inteiro. Parecia um cisto, vários policistos, não sei. Removeu o útero. E aí ela disse assim: tá bom, estou contente, sou mãe. Mas de vez em quando ela via uma menininha de rosa, uma irmã segurando um bebê, um chá de bebê que estourou uma bexiga rosa, doía dentro dela. E ela começou, depois de 10, 11, 12 anos, começou a passar mal no trabalho. Um dia desmaiou, foi levada para a enfermaria, fez exame de sangue, mandaram para o médico. E quando o médico pediu o exame, estendeu a mão para ela e disse assim: parabéns, você vai ser mamãe. Ela disse assim: eu não, doutor. De jeito nenhum. Ela disse: não, você vai ser mamãe, é sério. Eu não, porque há 12 anos atrás, o Senhor mesmo, o Senhor, fez uma cirurgia e removeu meu útero. Eu não fiz laqueadura, eu não fechei as trompas, o Senhor removeu o útero. O médico olhou para ela e disse assim: olha, aqui no seu prontuário está dizendo que você tem religião, e está dizendo que você é crente, e se você é crente, o problema é seu, que você é que crê, mas que você está grávida, tá, e hoje para a honra e glória de Deus, para quem não tinha o útero, como pastor? Não sei, é Deus do impossível. Uma menina de 17 anos mora naquela casa. Pega na mão de alguém e profetiza: a aflição vai te fazer conhecer Deus mais de perto, e o impossível Ele vai mover em seu favor. Isso é para quem crê, irmão. Você está na casa dEle, na presença dEle, adorando o nome dEle. Glórias a Jesus. Eu vi o Arlo testemunhando: quando Deus quer, nem a laqueadura breca a promessa de Deus na sua vida. Rei da glória. Ana disse: o Senhor se lembrar de mim e me der para mim um filho varão. Para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Ela não pediu o que ela queria. Deus disse assim: nessa aflição, eu vou fazer você sonhar os sonhos que eu tenho para você. Nessa necessidade, eu vou fazer você receber a bênção que eu tenho para socorrer aquele bairro, aquela igreja, aquela necessidade. Eu vou plantar na tua vida e no teu ministério. Se fizer para mim, eu dou na tua casa.
Depois que o menino desmamou, ela foi lá e deixou com esse Eli. Está aqui. Glórias a Deus. Capítulo 2, verso 19. Samuel crescia, vestia um éfode de linho fino, já estava como aspirante de sacerdote. Verso 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano. Todo ano ela ia lá, não estava com ela, mas ela colocava os olhos na bênção. Está ali a minha bênção. Todo ano. E o texto vai dizer que esse dia ela foi junto com o esposo dela, junto com o seu marido, subia, está lá, com o seu marido subia a sacrificar todo ano ao Senhor. No verso 3, Eucana ia sozinha, agora disse assim, e Deus me visitou, aquela aflição, irmão, só na hora que Deus abrir a porta certa, que você vai entender porque que as outras fecharam. Você ficou tão frustrado que você bateu na empresa, aleluia, e você não foi empregado. Deus disse assim, não, ali você ia trabalhar no almoxerifado, mas fica tranquilo, na hora certa eu vou abrir a porta da gerência para você. Foi José que disse assim, olha, lembra de mim quando você estiver na presença do rei, na copa de novo. Se ele lembra, tinha vaga para padeiro, mas Deus diz assim, você nasceu para governar, não esqueceram de você, aleluia. É Deus permitindo isso. Verso número 21, e a gente ora. Visitou, pois, leia vocês, por gentileza, toda a igreja, 1, 2, 3. Glória a Deus. Quem provocou tudo isso, irmão? Quem provocou? Não, Penina. Quem fez foi Deus. Quem provocou foi Penina. A Penina, se ela não falasse, eu tenho, você não tem, olha o meu, cadê o teu? Se aquilo não doesse, não ia levar ela a buscar, não a mão, mas os pés do Senhor. Saia daqui nessa noite entendendo. Isso tudo aí que você está achando que é para morrer, é para Deus te exaltar. Vem coisa maior e melhor de Deus para a tua vida. Você queria um, Deus vai entregar, aleluia, está dizendo aqui, ó, 3 com 2, 5, para quem não tinha nenhum, agora tem 6, e já tem até para deixar com quem não tem mais nada, porque ele vai perder os 2 que tem, mas o que Deus colocar na tua mão, profetiza para alguém aí, você vai ter para socorrer, quem tinha e não tem mais, Deus vai te abençoar extraordinariamente. Glórias a Deus. Jeová, fecha teus olhos e vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno e Rei de toda a glória, em nome do Senhor Jesus é que clamamos a Ti. Queremos louvar o Teu nome e Te agradecer nessa noite. Estamos na Tua casa e na Tua presença. Tua palavra pregada e ministrada aqui a homens, mulheres, jovens e crianças com situações que estão doendo, confrontando, ó Pai. Mas